Pessoal chegando aqui no local que é raro, poucas pessoas vieram aqui, segundo o arqueólogo, segundo o guia, e nesse local aqui está as colunas de Salomão, é conhecida essa região como as colunas de Salomão, e aqui se tirava muito cobre, tanto pelos egípcios, mas quem fazia o trabalho eram os midianitas. Quem fazia o trabalho aqui? Eram os... Quem fez o trabalho mesmo, os midianitas. Cavaram aqui, e lá no outro lado a gente pode ver exatamente o lugar onde eles fizeram esse trabalho. Dominava esse lugar aqui, entendeu? E os egípcios, os faraós mandavam as ordens diretamente para cá. Para os midianitas. Então não eram os egípcios, eram os midianitas que faziam esse trabalho de... Esse pensamento, esse entendimento é só recente. É recente? Tem menos de 10 anos? Recente, 5, 10 anos. Entendemos quem tirou o cobre é o midianita. Uau. É uma coisa linda, é uma história linda. Eu falar sobre o mar, quero falar sobre essa terra, essa localização geográfica que, na minha opinião, aqui é o palco de todos os acontecimentos, tanto passado, tanto presente e tanto futuro, porque é aqui, nesses céus que o próprio Messias subiu e que prometeu também que vai voltar. Quando ele promete que ele vai voltar, ele diz que ele iria voltar na era atômica. E é muito interessante que a palavra céu no grego é curanon. E curanon que se faz as bombas atômicas. E nessa era atômica que vivemos hoje, que vocês vão ver foguetes, bombas, mísseis passando, que ele descerá. Mas o que isso tem a ver com esse barco? Muita coisa. Que é a riqueza do Manoco, equivalente a 65 trilhões de dólares. Não só isso, mas todo esse mar aqui abastece boa parte da indústria farmacêutica mundial. Por isso, todo mundo está com os olhos fitados em coisa. É aqui, nesse monte chamado como Monte da Tentação, Jesus foi tentado nos 3 pilares: espírito, na alma e no corpo. E no espírito ele foi tentado pela via da adoração. Na alma ele foi tentado pela via que Satanás ia dar a todos os reinos do mundo. E no corpo, literalmente, ele foi tentado pela via da consciência, que é a respeito da fome do pão. Mas em todas essas tentações, ele venceu o príncipe das trevas. Assim como Jesus foi transportado por Satanás, foi transportado pelo periférico, que é um demônio como ela apetite. É aqui, nesse local, que Jesus fala do seu sermão, das bem-aventuranças. O texto diz que ele sobe aqui com os seus discípulos. E, na minha opinião, eu considero que Mateus, do artigo 5 ao artigo 7, do capítulo 5 ao 7, para mim, é o código de ética do reino. Ele vai falar alguns assuntos. Primeiro assunto, bem-aventurança. Segundo assunto, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Terceiro assunto, ele veio para cumprir a lei. Capítulo 6. Primeiro assunto, ajudar os necessitados. Segundo assunto, oração e jejum. Terceiro assunto, tesouro do céu. Capítulo 7. Primeiro assunto, julgamento ao próximo. Segundo assunto, persistência na oração. Terceiro assunto, porta estreita. Tá aí. Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Já está preparada, vai lá. É o palco de 3 grandes acontecimentos. O lado primário e o lado da Galileia. Aqui, ó. Exatamente aqui. Da igreja de São Pedro. Isso aqui. Nessa região. Vemos Pedro caminhar sobre as águas por faixa de 3 a 6 horas da manhã.
nesse mar, logo após ter pescado a noite toda, não pescou nada. Quando ele chega aqui na praia novamente, quem que já estava aqui? Jesus. Um pão e um peixe já assado e deu para os discípulos. Era Jesus dizendo mesmo, quando vocês estão comigo, vocês não precisam fazer mais nada, se preocupar com mais nada, porque eu já deixo as coisas comigo. Não vai profetizar, que é aquilo que você tenta, porque existe a parte humana. E de maneira nenhuma você conseguiu ter êxito, ter sucesso. O Cristo vai preparar, o Cristo vai fazer para você. Está aqui, palco, grandes acontecimentos. Da Galileia. Foi aqui também. Opa, mais uma coisa. Jesus faz uma pergunta para Pedro, e a pergunta foi: tu me amas? Pedro responde: eu te amo. Eu sou então apacento os meus cordeiros. Jesus pergunta novamente: tu me amas? Pedro responde: eu te amo. Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Pedro não estava com coeficiente lá em cima para pegar o que Jesus estava querendo dizer. Ele estava falando: amor, só em palavras não adianta nada. Você precisa dar forma àquilo que você fala dele. Aí Pedro fala: eu te amo. O Senhor conhece o meu coração. Aí Jesus fala: vai e apacenta as minhas ovelhas. Dê forma àquilo que você fala. Já é um código poderoso, hein? Tem muita gente que fala muito, mas na hora de executar aquilo que fala, nada. Agora o Pai Deus da criação falava, criava, trabalhava. Valeu. Gente, aqui é a cidade de Canaã. Tinha cerca de 200 pessoas na obra. Ali naquela região ali, onde era a casa de Pedro. Era mesmo. Eu estou aqui em Jope e aqui tem uma baleia, porque foi aqui em Jope que Jonas pegou um navio indo para Tarsis, quando Deus falou para ele ir para Nínive. Ok? Então tá aqui, ó. Bem em Jope tem essa baleia aqui representando a desobediência do profeta Jonas. Top. Gente, aqui a mesquita. Aqui o palco. Se bem que o local onde vai ser construído o novo templo, a gente acredita que é bem ali. Mas eu vou fazendo de maneira bem abstrata, que aqui é um complexo todo. Complexo. Mas é isso aí, aqui nessa região do Monte Carmelo, região. E como prometido para vocês, vou estar gravando aqui, dando continuidade ao nosso documentário. Eu vou aqui tentar arrumar um local aqui para gravar para vocês. Ver com os jornalistas. Então é nesse local que o profeta Elias, o texto da Paraxá diz que Elias aparece das montanhas de Gileade. E num contexto histórico do período veterotestamentário, quando Acabe, Jezabel, dominava toda essa região, e Jezabel, na sua vida, quando casa com Acabe, traz dois deuses padrões, que era Baal, deus da chuva, era Zera, o deus do toque. Então, do nada aparece Elias. E o nome Elias, quando o pai e a mãe dele deu esse nome, é muito violento, porque se Jezabel falava que Baal e Azera era Deus, Elias aparece na contramão, porque o nome Elias significa só o Senhor é Deus. Isso é muito violento. Quando Elias
já declara no seu nome que só o Senhor é Deus, Elias fala, a primeira comprovação, que só o Senhor é Deus e que Baal não é Deus, porque Baal significa Deus da chuva. Elias fala, vai ficar sem chover. Então era um confronto, era uma briga de deuses. E o que acontece? Fica sem chover. E você conhece todo aquele contexto histórico que no final de 3 anos e meio Elias volta e Elias fala, tá vendo? Só o Senhor é Deus. Você conhece também todo o panorâmico histórico que quando tem um altar, que tem a aliança, que Elias fala para o povo, até quando cocheareis entre 2 pensamentos, é aqui. Mas para mim o cerne de tudo que esse monte, essa região aqui do Carmelo, que testemunhou esse primeiro acontecimento de Elias, que era conhecido como o Homem do Fogo. Elias era conhecido como o Homem do Fogo, porque existem 4 elementos que compõem o universo: fogo, vento, água e ar e terra. 3 elementos está com o homem, o 4º elemento só pertence a Deus e Deus entrega essa dádiva, esse presente para Elias poder manusear. Mas é aqui, nessa mesma região, que ali embaixo está o Vale do Armagedon. Qual representação que tem o Vale do Armagedon? Muita coisa. Existem 3 guerras que irá acontecer nesses últimos tempos. Primeira guerra, Gog e Magog, não a última, mas aquela de Ezequiel. Segunda guerra, no final da última semana de Daniel, que é o 7 anos. Final da grande tribulação, quando Macias, quando Lucias, quando Jesus desce, até esquentou agora, quando Jesus desce com a sua igreja, os que morreram glorificados, que subiram vivos transformados, Jesus desce. E aqui é o palco da guerra do Armagedon, mas ele vencerá. Eu gosto de um termo que diz: todo olho o verá, mesmo aqueles que os transpassaram. Quem foi esses que os transpassaram? Quem foi esses que feriram as suas mãos? Como diz no texto, essas feridas eu tive na casa dos meus irmãos. O povo de Israel. Então, nesse vale do Armagedon, assim como eu falo na minha apostila de escatologia, você que tem de maneira teórica, eu estou aqui vivendo aquilo que eu escrevi na prática. Isso está impregnado até os meus ossos. E o Senhor Jesus, com a sua igreja, guerreará essa batalha do Armagedon. E um dos nomes de Deus, Deus tem 5 nomes, 72 nomes, mas um dos nomes de Deus que eu amo muito é: Ele é o Senhor dos Exércitos, porque Ele tem 5 exércitos à sua disposição. E Ele, com o seu exército, com a sua igreja, vencerá a batalha contra o anticristo, o falso profeta e o dragão, ou seja, toda a trindade diabólica perderá para o nosso Senhor exatamente aqui. Segundo a arqueologia bíblica, segundo vários estudos, que tinha vários alpendres, tinha quase cerca de 3 a 5 mil enfermos. Gente, é sensacional. Por causa do tamanho desse local, cabe exatamente essa quantidade de gente. Foi aqui que aconteceu o famoso milagre. Em vez de Jesus entrar pela porta formosa, Jesus entra pela porta das ovelhas e vem aqui e encontra um homem que dizia que não tinha ninguém, porque ele esperava o movimento das águas e a descida do anjo. Mas naquele dia não foi um movimento das águas, mas foi o movimento da própria água e não a descida dos anjos. Vamos! A descida do anjo, o oceano de dias, que é o próprio Jesus. Então Jesus aqui faz todo esse trajeto subindo a via dolorosa, depois de passar uma espécie de alguns julgamentos, depois de receber 19 chicotadas, ele vai carregando a sua cruz e bem nessa via ele encontra
um africano, Simão de Cirene, a qual ajuda Jesus. Essa via aqui. Então daqui a via dolorosa. E em cada parte a gente vê algumas esquinas, e que eu chamo as esquinas da vida. Cheguei aqui no Muro das Lamentações. Esse local tem cerca de mais de 3.000 anos de história. E aqui foi a única coisa que restou depois que o imperador Tito ele invade Jerusalém, destrói tudo, mas ele deixa esse muro aqui como palco para todas as nações do mundo ver que um dia essa cidade aqui foi destruída. E aqui judeus, cristãos, pessoas do mundo inteiro vêm aqui fazer os seus pedidos de oração. Porque aqui, sem dúvida nenhuma, está uma das maiores esperanças futurísticas, escatológicas. E o povo ora, faz suas preces, suas intercessões, bem aqui no Muro das Lamentações. E eu vou estar orando, intercedendo por vocês, buscando pela vida de vocês, aqui no Muro das Lamentações. Um minuto? Pode segurar? É, 1 minuto. Já tá filmando já. Gente, é aqui o Getsemane, toda essa região aqui, muito impactante, emocionante estar no local. Foi aqui. É aqui. Jardim do Getsemane. O lugar da prensa, local onde se prensava azeitona. Foi aqui que Jesus passou na quarta-feira ou quinta-feira à noite, se não me falha a memória, na sua última semana, onde ele foi prensado pelo Pai. Eu gosto muito de uma tradução que diz bem assim: Deus meu, por que me sufocaste? Por que me tirou o ar, que me sufocaste e eu fiquei sem ar? Ou seja, Jesus ficou totalmente sem ar, foi pressionado, porque aqui se prensava azeite. E eu não estou conseguindo nem passar conhecimento, a não ser chorar. E foi aqui que Jesus falou para os seus discípulos que sua nefesh, sua panachá, sua alma estava angustiada até a morte. Ele vai 3 vezes, pede ajuda, mas tem coisas que a gente tem que passar sozinho. E foi aqui que ele chorou. E saiu gotas de sangue. E eu não sei mais o que falar. Tô tomado por uma presença, por um espírito, talvez de espírito de quebrantamento, como eu nunca senti antes. Eu não gosto de chorar porque eu sou Eliseu, mas
não sei. Mas eu orei aqui por vocês. É isso. Gente, chegando aqui, para mim na parte mais importante. Israel, de todo a Torá, o tabernáculo. Está aqui, imagem maravilhosa. E vamos entrar comigo. E eu garanto que vocês não vão se arrepender. Quero tratar esse documentário como 3 alas por 7 dimensões. Então, a primeira dimensão de tudo, está aqui o nosso guia, que é a primeira dimensão de tudo eu quero chamar de porta. E a porta, tipicamente, de maneira tipológica também, demonstrava Jesus, porque Jesus disse, eu sou a porta. Então a primeira dimensão para você entrar nas 3 alas do tabernáculo era a porta. Menino comigo? Por que eu falo 3 dimensões? Porque tudo é 3. 3 céus, mesorâneo, eporâneo e aurâneo, 3 partes do corpo, 3 partes da terra, 3 elementos, então tudo é 3. Então a primeira dimensão é chamada de porta. A segunda dimensão é conhecido como o altar do holocausto. Porque quando você passa pela porta e você aceita Jesus, a segunda dimensão que você tem que viver é uma vida de sacrifício. E aqui no altar de holocausto, tem aqui os varais e 4 levitas carregando esse altar de holocausto. Saiu do altar de holocausto, depois que passou pela porta, você vai para a pia. E a pia é sensacional, porque viver uma vida de sacrifício, você já pode ir para a pia, porque a pia representa o batismo. É interessante que nessa pia aqui de bronze, no final, tinha todos os espelhos de todas as mulheres. Por quê? As pessoas conseguiam se enxergar. E essa pia aqui também representa Jesus. Passou pelo altar do holocausto, venha se lavar. Saiu daqui, você consegue entrar na segunda ala. Primeira dimensão, porta. Segunda dimensão, altar de holocausto. Terceira dimensão, pia de bronze. Segunda ala, nós temos aqui um santo lugar. E aqui é sensacional. O meu coração se emociona, as lágrimas descem, porque aqui só o sacerdote entrava para fazer todo o trabalho. Entrando aqui no santo lugar, na segunda ala, depois que passou pela porta que representa Jesus, depois que viveu uma vida de sacrifício que representa o altar, depois que se batizou que representa a pia, automaticamente, você entrando aqui na direita, você vai enxergar a mesa dos pães da preposição. O que significa a palavra preposição? Preposicionar. Preposicionar o quê? O candelabro. E aqui, gente, tá aqui os pães. Aqui tá aqui as taças que representam o vinho. Passou pela pia, que é a água, que representa o batismo. Você já pode ceiar. Depois que você ceia, nessa quarta dimensão, que é conhecido como a mesa, que preposiciona o quê? Isso aqui, o candelabro, candeeiro, castiçal, que é a mesma coisa, com 7 fagulhas, 7 hastes, 7 pontas, que representa, assim como está escrito no livro de Isaías, artigo 11, parágrafo 2, os 7 Espíritos de Deus, que está lá no livro de Apocalipse. Por que 7? Tudo é 7, tudo é 3, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, 7 castiçais, tudo é 7, 7 dias na semana, 7 ciclos. Quem não tirou foto Então, de vai. dentro? Espírito do Senhor, fortaleza, conhecimento, temor, coragem, por aí vai. Saiu daqui, você vem para isso aqui. Aqui é o altar de incenso, o incensário, com os 2 varais, com 4 pontas. E aqui é muito violento, porque aqui você vai pegar o incenso, e quando você pega o incenso para você ir para a última ala, que é o Santíssimo Lugar, que é a representação da parte tricotômica do homem, porque o átrio representa o corpo,
santo lugar representa a alma. E o lugar santíssimo representa o espírito. Jamais você vai chegar na sua alma sem passar pelo seu corpo. Jamais você vai chegar no seu espírito sem passar pela sua alma. E aqui que está. O sacerdote pegava aqui o incensário e começava a queimar incenso. E como que queimava incenso? Nos 4 pontos cardeais da terra. No norte, no sul, no leste e no oeste. Norte, sul, leste e oeste. Norte, sul, leste e oeste. Olha que o sacerdote percebia que a fumaça tomou conta. Ele não enxergava mais o dedão do pé. Ele não enxergava mais a ponta do nariz. Ele desaparecia completamente. Aí ele poderia entrar na última ala. E aqui na última ala você vai encontrar a 7ª dimensão, que é literalmente a Arca da Aliança. Na hora que ele entrava aqui, É dele esse telefone. É dele. Ah, então ele passou e não tinha mais nada. Ele adicionou. Aqui está a 7ª dimensão. Aqui está a 3ª ala. Aqui está a Arca da Aliança. Com esses 2 querubins, seres pegando fogo. Aí a Bíblia vai falar sobre uma hierarquia angelical, querubins, serafins, postos, principados, potestades, girantes, poderes, dominadores, energia, tronos, divindades. Mas esses daqui estão debaixo da plataforma do trono de Deus, que é um trono móvel. Esses querubins, com a asa, uma na ponta do outro, representando unidade. E aqui, não está aqui, mas aqui tem uma tampa. E essa tampa aqui representa a eternidade, porque ele é eterno. Ele está entronizado no meio dos querubins. E aqui dentro dessa 7ª dimensão, dessa 3ª arca, tem 3 coisas. As tábuas da lei, que Deus deu para Moisés, lá no Monte da Arábia, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Aqui dentro também está isso daqui. A vara de Arão que floresceu, gente, de um dia para a noite. Isso daqui é mistério. E eu quero já liberar uma palavra profética. Olha aqui. Assim como a vara de Arão floresceu do dia para a noite, para demarcar que Deus tinha escolhido Arão, porque existe 3 tipos de sacerdócio. Sacerdócio universal, representa Jetro. Sacerdócio araúnico, aí vem Coate, Merari e Gesso. E sacerdócio real, aqui está escrito em 1 Pedro, artigo 2, parágrafo 9, que mediante a Cristo, mediante a ordem de Melquisedeque, Cristo nos fez sacerdócio real. E aqui também tinha o quê? O maná. O maná ficou dentro dessa arca por mais de 300 anos. Detalhes sobre o maná, olha aqui para mim, detalhes sobre o maná. Maná de um dia para o outro embolorava, mas o maná que está dentro da arca não embolora, porque o maná que está dentro da arca representa Jesus. Está aí. Esse é o tabernáculo. Glória a Deus. Você chegar no túmulo de Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, já os ossos mortais de Buda. Se você chegar no túmulo de Allan Kardec, pai do espiritismo, já os ossos mortais de Allan Kardec. Se você chegar no túmulo de Maomé, ele está morto. Se você chegar no túmulo de Confúcio, o pensador, ele está morto. Mas quando eu entrei naquele túmulo ali de Yeshua, de Jesus, não tem nada, porque ele está vivo. Deus é um Deus de vivos, ele está vivo. E muito forte o que a gente sente ali. E olha, ele está vivo. Foi nesse local onde José de Arimateia, o grande senador, emprestou para Jesus esse túmulo, que o anjo desceu, a pedra foi removida, tem muito o que falar.